capítulo 8. Enxergando melhor. Comunhão. Segundo o dicionário, é a realização de algo em comum. Sintonia dos sentimentos, dos modos de agir e pensar. E para nós, cristãos, filhos de Deus, o que é? Deus, desde a criação do homem, nos deixou com a sua chama, que não se apaga, e com o seu DNA, que é o amor cristão na melhor essência. Com o passar do tempo, várias oportunidades de crescimento e aprendizado nos foram dadas. Tivemos João Batista, Elias, Moisés como líderes e os pastores que guiaram os povos, preparando a nova era, a chegada do Consolador. Jesus chega à Terra e nos mostra, em seus sentimentos e com seus exemplos, qual é a essência divina que há nos corações dos homens. Que amor é esse e o que fazer para descobri-lo e colocá-lo em prática? A verdade, o amor, o perdão, a cura, a luz, a bondade, a lealdade, a firmeza e a humildade estavam presentes em suas ações. Por onde passava, ele não hesitava e não deixava ninguém pelo caminho. Cuidava de todos, sem exceção. Em nosso processo de reforma íntima, vamos descobrir essa essência. No início, o trabalho interno será grande, pois há muito tempo estamos vivendo com os sentimentos inferiores e ações indignas presentes. Mas o despertar para a caminhada chegou, e assim partiremos para a ação. Nossa falta de amor ao próximo e o ego exagerado permitiram guerras e conflitos entre os povos, pois o sentimento de humildade e amor estavam distantes e ofuscados pela conquista territorial e pelo descontrole de vários líderes, que são nossos irmãos, por toda a história do mundo. Se não estivermos atentos e alertas, também temos atitudes e pensamentos assim, infelizmente. O egoísmo, a vaidade equivocada, a vontade de querer conquistar mais e mais terras, bens materiais, nos colocam em caminhos sombrios, com muitas tristezas e conflitos. Mas não é somente a riqueza equivocada que nos leva a esses caminhos. É também a falta de respeito e, principalmente, a não utilização do amor cristão, o amor de Deus em nossas ações para com os outros e em favor do próximo. Cristo mostrou o caminho e o que fazer. Deus, em sua perfeição e bondade, já fez a sua parte e nos enviou outros espíritos nobres, exemplificando esse amor. Agora, meus irmãos, falta a nossa parte. Quando nos distanciamos do Pai, nos perdemos e nossas imperfeições, sentimentos e ações equivocadas crescem. Mas temos a oração e a vibração para reacender a chama divina e voltarmos para o caminho do bem. O trabalho na melhoria interna é árduo, desafiador, mas o resultado é compensador, gratificante. Vamos enxergando cada vez mais nítida a presença de Jesus e o entendimento de suas lições e mensagens. Iniciamos com a busca interior, com a resolução dos nossos problemas íntimos e, paralelamente, começamos a agir de forma diferente com os nossos companheiros, nossos irmãos. O individualismo vai sendo preenchido por ações e sentimentos coletivos. O ego, a arrogância e a prepotência vão sendo substituídos pela humildade e serenidade. Vamos trabalhando o nosso interior e o reflexo vem direto em nossas ações e sentimentos exteriores. O nosso pensar vai mudando e o resultado das nossas ações também. Nossa mente
começa a trabalhar tendo como base as ideias e o pensamento em favor do próximo e da humanidade. Isso se dá através do instrumento que Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, desculpa, gente, colocou em nossa essência o amor verdadeiro, amor cristão. Ele está em nosso íntimo e desabrocha com a busca interior e com o trabalho em prol dos nossos irmãos, que é a caridade. Esse sentimento universal faz com que o olhar das pessoas, os sentimentos, vão melhorando e se transformando. Consequentemente, as ações vão se elevando. Quando Jesus nos disse, ama a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele fala diretamente sobre o amor verdadeiro e a importância do outro em nossa vida. Cada um de nós temos nossos amigos, afetos e desafetos. E essa relação humana se dá por todo mundo. Todos estamos em transformação. E cada um no seu nível, ritmo e cadência de aprendizado. Somos integrantes de uma engrenagem superior e participantes ativos desse trabalho. O sucesso individual virá com a vitória coletiva da humanidade. Teremos, sim, nossa vitória frente aos nossos desafios internos e os problemas íntimos. Mas isso é o primeiro passo para a caminhada eterna, rumo à seara do bem e, em contato com os outros irmãos que também estão caminhando, nos dá oportunidade de aprendizado e conhecimento. Haverá aqueles necessitados e a chance de sermos caridosos. Em outros momentos, seremos necessitados e um irmão será caridoso conosco. Essa troca de ações, pensamentos e sensações no bem é a comunhão universal de Deus entre os povos. É o que Jesus mostrou a todo tempo e que o Pai, em nossa criação, nos brindou em nosso íntimo. A igualdade entre os seres, a humildade com o inabalável pilar e a caridade são a maneira eficaz de colocar em prática esse amor que nos une e nos mostra que somos filhos dele. Há os que necessitam muito de ouvir a palavra divina e descobrirem o amor e a chama interna. Ajuda-os. Vai, evangeliza. Fala sobre o Pai, mas sente-o em teu coração e principalmente em tuas ações. Lembra-te, não há ovelha perdida, e muito menos irmão, filho de Deus abandonado. Todos estamos envolvidos por esse sentimento sublime, acolhedor e unificador dos povos. Temos que descobri-lo, deixá-lo desabrochar e se espalhar por onde andarmos, e acontecerá o mesmo com o nosso irmão. Assim, estaremos todos unidos em comunhão, sentindo o mesmo sentimento e buscando a paz e o crescimento da humanidade, no trabalho da construção da seara do bem, rumo à casa do Pai. Fiquei pensando no crescimento mesmo nosso, assim, de se a gente pensar um pouco como a gente era e como a gente vem, né, passinho a passinho, cada dia, aumentando a compreensão, né? Mas se a gente for olhar, parece pouco, né? Mas se a gente for olhar, cada passo desse é um grande passo, né? Me remeteu muito, né, a parábola, mais uma vez, né, do filho pródigo, né?
que é uma parábola curta, mas que as pessoas não se aprofundam no significado mais real, mais vivo daquela parábola tão simples e tão curta, né? Que é a essência de tudo que está dito aqui, né? Até numa parte ele relembra, né? Que a gente vai e volta, quando se distancia, erra, que é exatamente a essência, né? Do que ele quer mostrar na parábola do filho pródigo, né? Que ele reforça que, na verdade, como a gente já disse até antes, todos nós somos, né? Recorrentes filhos pródigos, né? A gente se afasta, volta, se afasta, volta, e cada vez que a gente sai, digamos assim, da nossa casa e retorna, a gente traz um aprendizado novo, uma compreensão maior. E, e esse texto fala muito sobre isso, né? Da importância de a gente ver que nós não somos únicos, nós não somos individualidades, que nós fazemos parte de um conjunto muito, mas infinitamente muito maior do que a gente possa imaginar, e que todos trabalham num único processo, mesmo que em estágios diferentes, com formas de compreensão e de entender diferentes, o processo é um só. Se aproximar mais e mais da essência divina, que nós nascemos com ela, mas nos distraímos com a beleza que aparece ao nosso redor e distraímos a nossa visão e às vezes desnorteamos as nossas direções. Mas sempre alguma coisa que nos lembra, né? É hora de voltar. Volta para mim. E a gente volta. Cada vez que a gente volta melhor. Me remeteu. Tem alguém falando? Desculpa, que eu não estou vendo, estou no celular. Mas me remeteu a uma frase que eu vi agora, recentemente, na viagem. Uma frase, uma placa de trânsito que era assim: um a um, todos passaremos. Era uma placa de trânsito que fala muito do respeito, que todos vão chegar se um respeitar o outro. O respeito é uma coisa coletiva, né? E que o coletivo tem que sempre pensar, um a um vai pensando, um a um vai dando a vez, um a um vai se colocando no lugar do outro. E me remeteu um pouco isso, a esse texto, né? Que é o amor, é isso, é você ceder, é você respeitar, acima de tudo, o próximo, e que você não vai passar se você não pensar no coletivo. Nós estamos num coletivo. É isso. Deixa eu colocar uma coisa aqui, não sei se eu já levantou a mão, inclusive depois que eu falar, eu queria até que a Janine me ajudasse nisso aí. Uma reflexão. O maior desafio nosso, talvez, porque isso aqui trata o pensar e o agir, né? E que passa pela reforma íntima. Não existe dentro da reforma íntima, para mim, depois o Janine pode me ajudar, mais do que a gente vencer o ego, o nosso ego. Mas isso aí é de uma questão muito grande minha, pessoal, né? E como que você vence o ego? Seguindo esses caminhos aí, né? E através de atitudes. Então, esse filho pródigo, que o senhor falou aí agora também, que a gente já vem falando outras vezes, é esse retorno para dentro de nós mesmos. É nos enxergar sem as máscaras, sem as ilusões, nos enxergar puramente. A reforma íntima, acho que passa por essa autoanálise, mas uma autoanálise verdadeira. Primeiro, lembrando que o ego é bom. Tudo na medida certa é bom. Né? Eu gostava, a mamãe ia fazer doce, ela põe uma pitada de sal no doce. Então o ego é essa pitada, é só uma pitada, senão se estraga o doce. E o doce é a vida, né? O viver, né? Então precisa do ego. E esse falta do filho pródigo, que é voltar para dentro de nós mesmos e fazer essa autorreflexão e exercer a humildade,
interna, conosco mesmo, através do auto-perdão, através da autocompreensão, a aceitação, a gratidão, e isso começar a reverberar através das nossas atitudes, né? Acolhendo o próximo como o próximo mais próximo, que fosse eu, tratando o outro como eu gostaria de ser tratado, né? E aí a gente começa a seguir esse caminho dessa reforma íntima e da humildade para o melhor se ver. Essa é uma visão minha. Eu queria que a Janine falasse, porque isso aí é meio complexo, falar de ego, a gente é psicólogo. Quer falar antes, irmão? Pode falar antes, irmão. Tá joia. Eu acho que eu vou, né? Eu adorei essa frase, Sani, do, né, um a um todos passarão, um por um, né? Todos passarão. No texto, ele fala duas coisas que eu acho interessante. Aí a gente vai amarrar aí com isso do ego, né? Dentro da visão junguiana. Mas ele fala sobre uma sintonia entre mente e ação, né? Ele fala sobre o fato de nós sermos engrenagem, somos todos, que todos somos parte de uma única engrenagem, e fala um pouquinho sobre essa questão de quando nós estamos fora do aspecto divino, que seria do aspecto paterno, que seria do aspecto que somos todos de uma única família, de que somos todos de uma única engrenagem, nós estamos fora do propósito divino, né? Porque a gente está em negação de que nós atuamos juntos. O ego é a separação. O ego é aquela parte nossa que acredita que não precisa fazer parte do todo, né? Então, ele ali assume uma porção, Deus, com D minúsculo, de que eu sou dono da minha estrutura, da minha vida, e eu sou separado das pessoas à minha volta. Eu não as vejo como irmãos, eu não as vejo como pessoas de uma mesma engrenagem, de uma mesma família. Então, o processo é o reconhecimento da irmandade, o reconhecimento de que eu estou conectado, eu não posso atuar sozinho. Dentro de visões individualistas do ego, eu atuo só. Mas Jung, ele trazia uma situação relacionada ao ego que eu acho muito interessante. Ele dizia, e eu estou lendo um livro que foi até indicado numa última palestra que eu fui no centro, pelo palestrante, que se chama O Lado Sombra dos Buscadores de Luz. A negação do ego na nossa experiência terrena, principalmente para os buscadores de luz, nos faz mal. E o Jung dizia que é muito difícil suplantar o ego, né? E às vezes, dentro dos caminhos espirituais, a gente fala sobre isso, né? De que suplantar o ego é trazermos só o nosso lado espiritual. Mas que isso foi para pouquíssimos, né? Jesus conseguiu fazer isso, Buda, né? Alguns. E que o ideal é que quando a gente aqui na Terra, a gente coloque o nosso ego a serviço da luz. Né? Isso, então, nos tiraria do processo sombrio de negação da nossa materialidade, da nossa humanidade. Então, ao final, seria exatamente a gente reconhecer que somos uma persona aqui em vida, com experiências, com emoções derivadas das nossas vivências, da nossa história familiar, da nossa história de vida, em busca de algo que está para além disso, que é um lado nosso preservado, divino, e tentando atuar junto com ele, né? Então eu acho que seria, ao final, o processo de união. União, eu lembrar que eu caminho junto, meu lado luz caminha junto com o meu lado matéria, com o meu lado ego, eu caminho junto com o meu amigo ao meu lado, eu caminho junto com a natureza, eu caminho junto, e assim a gente vai voltar a essa sintonia que ele fala no início do texto, de que seria o
o nosso fim, né? Seria o nosso objetivo final. Interessante, né? Esse ponto que você colocou me lembrou muito alguns caminhos espirituais que eles tentam negar o instinto, colocando como se fosse uma coisa, como algo ruim. E a ideia é utilizar esse instinto que nós temos para o processo evolutivo. A mesma coisa com o pensamento, né? O pensamento, ele não é algo ruim, mas ele tem só o seu nível de atuação, e ele deve ser voltado para desenvolver algo que ainda está além dele. Achei bem interessante essa questão do ego. Aí só isso, irmão, que é a frase do Jung, complementando. Essa frase é do Jung. O ego deve estar a serviço do self, de Deus. Esse seria o nosso objetivo. Não suplantar o ego, não matar o ego, não brigar com o ego, mas colocar a gente aqui a serviço de Deus, a serviço do self. Nossa, que bacana. E o que eu ia colocar é, nesse capítulo, né, enxergando melhor, me veio a imagem muito de todos nós subindo uma montanha, porque à medida que a gente vai subindo, a gente vai enxergando melhor, a gente vai enxergando melhor a paisagem, a gente vai enxergando melhor o, o horizonte, né, a gente vai cada vez vendo mais longe. É claro que ele tem é uma metáfora, né, mas e é isso, e na subida um vai auxiliando o outro. Então tem uma parte que um dá a mão e vai ajudando, e vão seguindo caminhos diferentes ao topo dessa montanha. São os vários caminhos da caminhada, mas está todo mundo ali se auxiliando, sabe? Um vai estar mais na frente, aí desce para ajudar um outro a subir, aí às vezes fala assim, olha, ele desce um pouquinho e fala assim, ó, não vai por esse caminho, isso aqui eu tentei, é complicado, vai por esse outro. E aí a gente vai se auxiliando. E aí teve uma parte aqui que eu pensei bem assim, eu lembrei bastante do nosso grupo, que ele fala aqui, né, tem um ponto que ele fala assim, quando nos distanciamos do Pai, nos perdemos e nossas imperfeições, sentimentos e ações equivocadas crescem. Aí ele continua. Mas temos a oração e a vibração para reacender a chama divina e voltarmos para o caminho do bem. Então achei bonita assim essa parte aqui que ele fala da oração, é lá na página 35 do PDF, do PDF. E na página, aí isso, é lá no finalzinho, no último parágrafo. Quer dizer, no penúltimo parágrafo. Aí esse é o trabalho. Aí ele fala, nesse parágrafo, tá bem ali, ó, no penúltimo parágrafo, quando nos distanciamos do Pai. E ele coloca aqui essa questão da oração e da vibração. E é algo que a gente tem mesmo, é esse reconectar com aqueles que estão no caminho mais alto, né? Então, nós temos aqui amigos no plano físico que vão nos auxiliando nessa caminhada e no plano espiritual também. Então, nessa montanha, a gente se abrir, se conectar com eles, pedir essa ajuda através da oração, da vibração, né, onde a gente vai elevando essa chama interna e nos conectando com o mundo maior, sabe? Então, lembrei muito aqui desse nosso momento aqui, que é um ajudando o outro nessa subida, sabe?